Fala aí, pessoal. Eu peço a você que você fique até o final desse vídeo, pois eu quero que você entenda o que está acontecendo para você não ser enganado. Eu fui acusado de não ter conhecimento técnico, né? Então, quem não tem conhecimento técnico estaria enganando as pessoas, estaria falando mentiras, estaria passando desinformação. A verdade é que estão querendo inverter as coisas e jogar a culpa em cima de mim. Por quê? Porque eu resolvi trazer vídeos aqui combatendo a desinformação. É isso que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês agora um site que, inclusive, eu utilizo ele muito aqui para trazer notícias, né? Muitas notícias assim sobre o Windows eu acabo pegando lá, como outros sites também, mas até mesmo esse site está começando a agir como os outros sites agem. E eu vou mostrar para você isso aqui agora. E se isso é passar pano para o Windows 11, para a Microsoft, né, se falar a verdade, mostrar os fatos, é passar pano, então realmente eu sou passador de pano, né? Agora, quem acompanha meu canal, né, a pessoa que acompanha meu canal, ela sabe que o meu trabalho é sério. Ela sabe que quando eu tenho que criticar a Microsoft, eu critico a Microsoft sim. Mas vamos lá. Vamos para a tela que eu quero. Não quero que esse vídeo seja longo. Eu quero mostrar tudo para vocês aqui na tela, para você ver quem está com a verdade e quem está enganando, exagerando, trazendo alarmismo na internet, trazendo pânico nas pessoas. Eu quero que você entenda isso agora. Então vamos lá, taca aí na tela. Bom, pessoal, começando aqui pelo site que eu utilizo bastante ele aqui no canal, né, que é o Windows Latest. Agora, qual que é a diferença? Eu não me baseio somente no título. Eu gosto de olhar o escopo e, mediante atualização, eu sempre analiso o próprio Patch Note da Microsoft. Então, vamos ver aqui o que o Windows Latest ele fez aqui. Olha o título aqui. Essa matéria saiu no dia... Isso que eu quero que você preste atenção. Essa matéria saiu no dia 15 de fevereiro. A atualização do Windows chegou no dia 10 de fevereiro, ou seja, a matéria saiu depois da atualização. Preste atenção. Ó, a Microsoft afirma que a atualização do Windows 11 causou, primeiramente, quem lê esse título aqui vai pensar o quê? Qual foi a última atualização que teve? Do dia 10. A matéria está sendo no dia 15. Então a pessoa vai pensar o quê? Que a atualização do dia 10 causou tela azul da morte, BSOD, em algumas configurações de GPU, placa de vídeo, né? E quebrou o Wi-Fi WPA3. Mas uma correção está sendo implementada. Eu pergunto para você que sabe interpretar texto. O que você entenderia com isso aqui? Que a atualização agora do dia 10 trouxe esses problemas e que a Microsoft está providenciando uma correção, porque ele botou aqui, ó, mais uma correção está sendo implementada. É mentiroso esse título. Até o site Windows Latest está entrando nessa modinha aí, né? Os sites estão fazendo isso, pessoal. O que os sites estão fazendo? Eles estão pegando, depois que veio a correção, eles estão pegando fatos que já foram corrigidos e trazendo e dando a entender para o público, principalmente no título, que o problema existe ainda, para gerar visualização, para gerar cliques. Isso é um clickbait enganoso, mentiroso. E como você pode observar, sou eu que sou passador de pano? É? Né? Porque, segundo certas pessoas na internet, eu passo pano para o Latest, né? Toda a minha informação vem, meus vídeos, é tudo baseado em leitura de artigo e tal. Gozado que o bonitão ele faz a mesma coisa, ele lê artigo, ele vê as coisas, até porque a informação tem que chegar a ele através de algum lugar, né? Ou será que tira do umbigo? É uma hipocrisia, sabe, tremenda. Mas o que acontece? Óbvio, você tem que pegar suas fontes confiáveis, e você tem que analisar o que o cara está falando. E se não tiver condizendo, você tem que ir atrás de documentação, você tem que ir atrás de informações. Antes de pegar e abrir vídeo, fazer vídeo falando um monte de besteira, como é o que está acontecendo. Como o caso do Copilot, por exemplo. O problema lá do vazamento, né, vamos botar entre aspas, vazamento lá, aconteceu? Aconteceu, mas como vocês viram no vídeo, inclusive vou pegar um comentário aqui do vídeo que eu fiz, mesmo eu explicando no vídeo,
tem comentários que você não vai acreditar que acontece. Eu vou mostrar para vocês, entendeu? Então, no vídeo, eu justamente tirei o pânico, dando a notícia correta. Porque a pessoa que fala que esse problema, esse problema que aconteceu no Copilot, vazou os dados pessoais de todo mundo na internet, a pessoa não entende nada. Desculpa eu falar assim. Se baseou por uma matéria, né, um clickbait mentiroso. Eu já falei várias vezes, clickbait saudável, ele é válido. Só que assim, mentiroso, quando você engana, quando você tenta distorcer as coisas, eu não sei se é por malícia ou por falta de conhecimento mesmo, né? Mas assim, negócio de interpretação de texto é coisa de primário. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar para a matéria. Então isso aqui, pessoal, é um título mentiroso. E o próprio pessoal aqui do Windows Latest, eles aqui no escopo, se você ler direitinho, eles vão falando, né, a respeito do bug. São bugs que realmente aconteceram, tá, pessoal? Aí eles vão falando aqui tudo direitinho, o que realmente aconteceu. Beleza. Só que, observe aqui no final da matéria da placa de vídeo da NVIDIA, da GPU, que é esse erro aqui, ó, que o pessoal estava tendo aí, tá vendo? Que é da placa de vídeo. Olha o que eles estão falando, olha o que eles vão falar aqui, ó. Após a atualização, você não deverá mais encontrar telas azuis da morte. Por quê? Porque foi corrigido. Este problema foi corrigido no Windows 11 Build 26.200.78.40 ou posterior. E qual versão do Windows está mesmo, hein? Vamos ver aqui? Aqui, pessoal, a build aqui. Ou seja, eles estão falando de problema que já foi corrigido. E dão a entender que a correção, lá no título, né, que a correção ainda seria implementada. Se isso aqui não é desonestidade, eu não sei mais o que é. Isso aqui é passar pano para a Microsoft? Ou é relatar os fatos? Porque, infelizmente, pessoal, tá? Muitas pessoas leem apenas o título e tomam as conclusões. Aí vai para os fóruns, vai para a internet e começa a meter o malho no Windows 11, falando que está quebrado, que está com problema. E, na verdade, problemas existiram, mas foram corrigidos. Então, uma matéria aqui, um título totalmente tendencioso, mentiroso. E na questão da internet não é diferente. Aqui, ó, Microsoft confirma problemas do Wi-Fi do Windows 11. Né? Segundo o título dele lá, ó, a correção está sendo implementada. Né? Seria justo que mas a correção já foi implementada. Isso seria honesto. Tá? Então vamos lá, descendo aqui. Ó, problema do Wi-Fi. Aí ele mostra aqui a correção aqui, tá vendo aqui, ó? Segundo a Microsoft, esse problema teve origem na atualização opcional de janeiro, beleza? E será finalmente corrigido na versão 26.200.78.40, que é a versão, que é a atualização que chegou no dia 10. Ué, será finalmente corrigido? Mas espera aí, quando que ele lançou essa matéria aqui? No dia 15. Então não vai ser corrigido, não será corrigido, já foi corrigido. Vocês estão entendendo, pessoal, o que acontece? Isso aqui traz confusão na cabeça das pessoas e o pessoal começa, né? Aí muita gente começa a associar problemas, aí qualquer probleminha que a pessoa tenha, de repente, de tela preta e tal, ela vai associar a esse problema aqui. Por quê? Por causa de desinformações como esta aqui. Agora vamos lá, um outro assunto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse meu vídeo aqui foi ontem ao ar. Vazou seus dados, né? O Copilot vazou seus dados. Aí eu botei aqui o título. Presta atenção, pessoal. Eu estou botando o título aqui parecido com o título enganoso, para justamente atrair as pessoas que chegaram àquele vídeo lá mentiroso, para justamente a pessoa entender o que de fato está acontecendo e não ficar em pânico. É uma estratégia. Mas esse título aqui, ele não é mentiroso. Por quê? Porque eu utilizo interrogações. Todo mundo que entende das coisas vai entender o quê? Espera aí, ele vai questionar sobre isso. Adeus Windows 11? Será que realmente adeus Windows 11? É esse o sentido da interrogação. Microsoft vazou todos os dados de quem usou o Copilot? Outra interrogação, uma pergunta. Ou seja, eu no vídeo trago a resposta. Tecnicamente. Mas, segundo aqui o Ricardo, eu não tenho conhecimento técnico. Vamos ver o que ele escreveu aqui, ó. O Copilot da Microsoft virou uma porta aberta. Vamos falar a verdade aqui.
Beleza, ô Ricardo, tô falando a verdade aqui. Apesar que eu já mandei já os áudios aí para você, né? Mas eu vou falar a verdade aqui em público, né? Para que as pessoas entendam realmente a verdade, já que você acha que eu estava falando a mentira. Eu acho que o amigo do vídeo não tem conhecimento técnico. É, Ricardo, será? Conhecimento técnico tem o pessoal que fica falando mentira, né? Inverdades. Tá bom. Para explicar o que realmente está acontecendo. Vamos lá, vamos ver então o que está acontecendo segundo o Ricardo aqui, ó. A Microsoft começou 2026 com um alerta grave de segurança. Se você usa o Copilot no Windows, entenda o risco. Ataque, teve esse ataque aqui, Repromit, né? Isso aqui realmente aconteceu, tá, pessoal? Isso aqui realmente é um fato, isso aqui aconteceu, porém, não tem nada a ver com isso que aconteceu agora com o Copilot. Vamos separar as coisas. Então, já não tem justificativa ele ter escrito isso aqui, que eu explico no vídeo sobre esse problema atual, não um problema que já foi corrigido. Mas vamos lá. Um simples link malicioso faz o Copilot ignorar suas travas e enviar seus arquivos do OneDrive e e-mails direto para hackers. Acesso total. Mentira. Ou falta de conhecimento técnico, tá? Não deu acesso total, não. Risco total. Diferente de um chat GPT comum, o Copilot está dentro do seu Windows. Isso aqui também. Isso aqui é um fato. O Copilot, sim, está dentro do Windows. Se ele é enganado, o invasor ganha a chave do seu PC inteiro. Não também, já que você tem conhecimento técnico, o Ricardo, você era para saber que não é bem por aí. Instabilidade. Aí, aqui ele entra com outros problemas, se baseando em fontes, inclusive aqui o Windows Latest, ele está se baseando nessa matéria aqui. Agora a pergunta que fica, será que o Ricardo só leu o título ou será que o Ricardo não conseguiu interpretar o título, a matéria total? Eis a questão. O que vocês acham? Responda aí nos comentários. Mas vamos lá. Aí ele fala aqui, ó, instabilidade. O último update de fevereiro ainda trouxe a tela azul. Não, o Ricardo. O último update de fevereiro, né, que foi agora no dia 10, na realidade ele corrigiu o problema de tela azul BSOD em várias GPUs e quebrou o Wi-Fi. Não, ele corrigiu também o problema do Wi-Fi WPA3. Aí ele botou as fontes aqui, né? Aí, como eu já expliquei para vocês, esse site trabalha com esse esquema de botar um título chamativo como se o problema ainda existisse, quando na verdade já foram corrigidos. Então vamos lá. Aí o outro aqui botou, passou pano. Passar pano é falar a verdade, né? Falar o que realmente está acontecendo é passar pano para esse pessoal. Mas isso aqui é tudo narrativa de um certo canal aí na internet que traz completas desinformações e ainda fica tentando me colocar como o vilão da história. Mas beleza. Aí o rapaz aqui botou, né? Quem deve ter conhecimento é você, né? Ironizando. Beleza. Aí ele veio aqui com a resposta aqui apresentando o currículo, né? Que eu acho isso aqui uma coisa, sinceramente, tá? Com todo respeito a você, Ricardo, tá? A gente não precisa para poder debater com outras pessoas e para tentar justificar os nossos argumentos, ficar mostrando certificações, ficar mostrando, eu sou isso, eu sou aquilo, isso aí não garante a vitória no debate. O que garante a vitória no debate é realmente o conhecimento técnico e passar para as pessoas o que realmente está acontecendo. Vamos lá. Pessoal, aqui, ó, transcrição de resposta por voz. Eu mandei essas respostas para ele pelo telefone. Lá tem a opção agora, graças a Deus, de você enviar áudio, tá? Então facilita bastante. Aí o que acontece? Aí só que aqui no computador não é compatível. Então ele faz uma transcrição da resposta, mas pode haver erros aqui na transcrição que ele fez, tá bom? Eu botei aqui, ó, vamos lá. Minha resposta para o Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Ricardo? Então, você me acusou de não ter conhecimento, né? Mas eu te pergunto, o que tem a ver essa vulnerabilidade de janeiro de 2026, que realmente existiu, você está correto com o assunto do vídeo em questão, né? Ou seja, porque se perde a tradução aqui. O que eu perguntei para ele? O que eu coloquei para ele? Vem cá. A vulnerabilidade existiu realmente, mas primeiro ponto, o que tem a ver essa vulnerabilidade
de janeiro com essa que aconteceu agora, desse vídeo aqui. Nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas beleza, vamos lá. Porque são duas coisas diferentes. E vamos lembrar também, né? Por mais que você tenha trazido conceitos técnicos sobre, aí o áudio corta que o áudio é pequeno, dá para gravar pouquinho, e tem que gravar vários áudios. Tem um problema aqui, tá? Você só se esqueceu de mencionar que a Microsoft corrigiu rápido, né? É porque a correção ele não mencionou lá. Já que tem tanto conhecimento técnico, era para poder falar, pessoal, não, teve isso aqui realmente, mas já foi corrigido. Então, aquilo que já é corrigido ainda é um problema pessoal. Você está entendendo como que tem pessoas que gostam de querer colocar coisas que não existem mais como se fosse um problema e que as pessoas deveriam se preocupar com isso? É isso que eu estou combatendo, é essa desinformação que eu estou combatendo. E volta a falar, a Microsoft é perfeita? Não, longe de ser perfeita. Mas, entenda, desonestidade intelectual, falta de conhecimento, desinformação precisa ser combatido. Ela lançou um patch, né, e realmente aconteceu, a Microsoft lançou o patch Tuesday, do dia 13 de janeiro, corrigindo a falha que ele está mencionando aqui. Ou seja, quem manteve o Windows atualizado, né, quem manteve ou mantém o Windows atualizado, já estava protegido. Esse que é o grande problema, entendeu? Das pessoas que exageram, né? Sites, canais, entendeu? Que traz o exagero. As pessoas pegam coisas que já foram corrigidas e dá a entender que ainda não foram. É isso aí que acontece. É que nem, por exemplo, aqui, ó, do jeito que ele falou aqui, quem lê o comentário dele dá a entender que esse problema ainda existe. Esses problemas ainda existem, entendeu? Quando na verdade a Microsoft corrigiu rapidamente. Aí eu botei aqui, ó, o áudio cortou. Ó, então, esse aí é o grande problema, é pegar coisas que já foram corrigidas como se ainda fosse um problema real, né? O Copilot é como se o Copilot fosse uma porta aberta, né? Tivesse uma porta aberta. Não, a vulnerabilidade existiu. Essa vulnerabilidade, a Repromit, né? Ela existiu sim em janeiro, mas foi corrigida rapidamente pela Microsoft. Outra coisa também que é bom pontuar é que não atingiu todo mundo, como foi fato. Atingiu pessoas que tinham contas do Copilot personal. Então essas coisas vocês, não sei porquê, vocês gostam de omitir, né? Essas informações. É que nem a pessoa tem prazer de falar do problema, mas omite que já foi corrigido, né? Eu não entendo por que isso. Aí agora aqui, pessoal, e agora que você já falou, né, tecnicamente, então vamos conversar mais tecnicamente sobre esse problema. Você falou acesso total ao PC. Aí o que eu falei aqui? Que na questão do Copilot ter integração profunda no Windows, nisso ele estava certo. Como eu falei, isso aqui perde muito. O negócio não consegue entender e acaba transcrevendo errado. Mas o ataque não dava controle total ao computador. Isso aí é um fato técnico, já que ele quer falar tecnicamente, então vamos lá, vamos falar tecnicamente. Aí aqui cortou, tá? Então eu vou passar aqui para baixo aqui, ó. Então ele não dava acesso total, ele permitia aí a infiltração de dados, não execução arbitrária de programas. E aqui abaixo, pessoal, eu explico para eles o que eu expliquei para vocês aqui no início desse vídeo. Negócio dos sites aí com títulos enganosos, né, títulos tendenciosos, e que depois no escopo acaba falando ao contrário do que está no título, entendeu? Então as pessoas que têm problema de interpretar texto, né, de ler a matéria toda, e aí acaba falando besteira. Aí o outro rapaz aqui, ó, vaza dados extremamente irresponsáveis, seríssimo, Windows 11, né? Aí, enfim, é uma porcaria. Ou seja, ou não assistiu o vídeo, se baseou só pelo título, entendeu? Ou não conseguiu entender, por mais que eu tenha explicado. Porque como eu expliquei no vídeo, pessoal, nesse vídeo aqui, o Copilot, isso aqui aconteceu. Se vocês assistiram um determinado vídeo na internet falando que o Copilot vazou todos os seus dados na internet, entendeu? Hack envolvido e tudo mais, é mentira, tecnicamente. Então, vamos supor assim, lá dentro de uma empresa, quando a pessoa escrevia qualquer coisa em determinadas pastas, principalmente de questão de rascunho, então
outra pessoa dentro daquela empresa poderia ver aquelas informações que de repente seriam sigilosas, entende? Então não teve esse vazamento externo para a internet que vazou para todo mundo. Eu expliquei aqui no vídeo, eu vou deixar o vídeo aí na tela final, tá? Entendeu? O que eu acho hipocrisia é o pessoal ficar aí metendo malho no Copilot como se fosse a pior coisa do mundo, e a mesma pessoa, né, ou as mesmas pessoas usam outras inteligências artificiais, que também podem cometer erros, entendeu? Que também pode ter problema de segurança, entende? Isso é hipocrisia. O problema não é a questão de informar as coisas, o problema é que a pessoa mistura informação com hate, né? Hate pela Microsoft, pelas coisas da Microsoft. Aí acaba inventando coisa, acaba distorcendo, ou simplesmente não entende mesmo, né? Aí eu até ri aqui quando eu vi o comentário aqui, né, do amigo aqui, ele botou assim, ainda bem que o Google não rastreia os dados de ninguém. Ele botou aqui carinha de riso, né? Aí eu botei aqui para ele, não, mas o problema é só a Microsoft. É isso aí, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Acabou ficando longo, mas agradeço a você que assistiu. É importante você estar ligado aqui no canal. Eu vou continuar, eu vou até criar uma playlist só para esse tipo de vídeo, combatendo desinformação. Entendeu? Nada contra a notícia, mas traga a notícia de verdade, a notícia verdadeira. Não inventando coisas, não criando teoria da conspiração para poder trazer alarmismo para as pessoas. Isso será combatido por quem quer que seja. Por quem quer que seja, eu vou combater. Teve um vídeo recente que eu fiz de um outro site que eu ocultei o nome do site. Esse aqui eu não ocultei e nem vou ocultar o nome do site. Inclusive, eu falei até o nome do site. E é um site muito bom, tá? Ele geralmente ali, ele traz, ele tem a preocupação ali de trazer informações ali verídicas, sabe? Daquilo que está acontecendo com o Windows 11. Mas nessa matéria aí e em algumas outras, eles foram muito infelizes. Justamente por usar essa tática aí, que é você usar um clickbait mentiroso. Você tem que ser claro, você pode gerar um título trazendo dúvida para a pessoa, né, um questionamento para poder fazer com que a pessoa entre na matéria para ler e para entender o que está acontecendo. Isso é um clickbait saudável. Mas agora, enganar, porque esse aí foi mentiroso. Mas a implementação está sendo mas a correção está sendo implementada, será implementada, algo assim, eu não lembro agora, não estou com ele mais aqui na tela. Sendo que a matéria foi ao ar dia 15, só que a correção, e não é a primeira vez que o Windows Layers faz isso não, tá? Tem até um outro vídeo que vai entrar no canal para vocês que mostra exatamente isso aí, acho que foi até com aquela questão do bloco de notas. Apresentar problema que já foi corrigido. Aí, dá margem para quê? Para que canais venham pegar, às vezes, ler só o título e fazer vídeo trazendo desinformação. Ou, de repente, até ler a matéria, só que não consegue interpretar, né? Esse é um problema grave. Mas é isso aí, pessoal. Eu estou deixando aí o vídeo na tela sobre a questão do Copilot. Se você não assistiu, ou se você não entendeu, assista de novo, para você entender o que de fato aconteceu e não. Você que usou ou usa o Copilot normal, doméstico, essa conta free que a gente usa aí, os seus dados não vazaram para a internet. Falou? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E como de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo.